bendita hora, atenção, o melhor programa da tarde, depois do Vida Melhor. Depois do Vida Melhor. Porque o melhor mesmo é o Vida Melhor. Porque o Bendita Hora começa depois. Entendeu? É o melhor programa da tarde é o Vida Melhor. Mas da tarde, depois do Vida Melhor. E por que é o melhor? Porque só vem gente especial. Porque não tem qualquer um nesse programa, não. Paula Guimarães, você tem que saber que tem 2 critérios para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente. Opa, obrigada. Segundo, que seja bonito. Não pode vir gente feia no programa, é proibido. Eu tô na cota. Proibido. Por isso, eu tô na cota. Beijo pra você que tá em olha casa. Essa mesa, olha aqui, pelo amor de Deus, não é assim. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês quem tá aqui com a gente. Que alegria! Cláudia Tenório, olha aqui, ó. Boa tarde mais uma vez. Precisa apresentar, não, bota mais uma vez, né? Pra quem tava acompanhando a programação desde o programa. Tá ligado. A Cláudia tava aqui com a gente, a Cláudia hoje agora vai estar aqui, ó, com a gente. Escritora, apresentadora, palestrante, olha que aí é grande. Mas tem que ser igual o Instagram da Paula, que tem que ser casada, mãe, avó. A avó ainda não. E essa ela é a avó. Tudo em casa do Ricardão. Então, exatamente, vai na ordem. Isso mesmo, é. E olha aí que beleza. Paula Guimarães, obrigado, Paula. Que tá aqui com a gente. Muito Paula obrigada, também, olha, né, Paula é apresentadora, TV, escritora, né? Olha aí que beleza. Vários livros aqui, ó. Tem os livros, eu não conhecia esse aqui, TV Canção Nova, Vida por Trás das Câmeras, não conhecia, o que você fez, né, comemorativo. Foi comemorativo. Como ser feliz em família, né, como ser feliz, um trabalho com as famílias, com as palestras, né? Esperança, cadê você? Olha, o que fazer para não entrar em desespero. Né? É um perigo, é um pontinho para entrar em desespero, mas tem esperança. Obrigado, viu? Obrigado. E olha, o maravilhoso, o excepcional, o melhor, Roger Florencio. Doutor Roger Florencio, obrigado. Sua bênção, padre. Roger Florencio, olha, o grande é acupunturista do Brasil, olha, não, mas ele é um homem generoso, né, acolhedor, né, que a gente sente muito tímido. Muito tímido, muito. Olha, gente, você que tá em casa. Nossa, que não. Pra fazer ele falar, gente, é tão difícil, meu Deus do céu. Ele já chegou trazendo balinha, né? Balinhas e agulhas. O padre me emociona, gente. O padre me emociona, vocês não têm ideia. Porque poucas pessoas sabem disso. Eu tenho um quê com a emissora? Porque eu já ia em outras emissoras. É verdade. Mas você acaba entrando numa pilha que você fala, tô na televisão. Vocês não sabem disso. Para sair desse estúdio, para chegar no de baixo, tem uma escada. Nada demais. É uma escada. O estúdio da Cláudia, lembra? Mas nessa escada, ela ficava algumas coisas de televisão. E um dia eu parei e falei, gente, eu tô na televisão. Todo mundo tem essa noção quando tá no estúdio. Eu tive na escada. Eu comecei a chorar, eu falei, gente, o cara tá na televisão, porque tava lá. Coisas de televisão, gente, bancada, câmera. O Dolly. Gente, eu tô na televisão. Olha, eu comecei a chorar, falei, eu tô... E daí eu vejo a minha responsabilidade de passar o melhor pra vocês em casa. É uma responsabilidade porque o que eu tô falando aqui, vocês podem acreditar, é pura verdade. Eu não posso enganar vocês, porque quem tá agora assistindo é minha mãe, é minha tia, é meu tio. A minha avó assistia muito, até um ano atrás, mas ela foi pro lado de Deus. Sempre esteve do lado de Deus, mas agora tá bem mais próxima. E ele não pode sair da linha porque a mulher dele está assistindo. É brava, minha mulher é russa. Pelo amor de Deus. Linda, maravilhosa, é russa. Chama Vladimir Putin, tio Vlad. Tá ligado. O magnífico doutor Antônio Siqueira, que eu admiro demais. Amigo. A gente tá falando, doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia ambiental. A gente falou, mas tem uma coisa a ver com outra? E ele peremptoriamente diz, claro que tem. Afinal de contas, é a criação de Deus que a gente precisa ter cuidado, né? Peremptoriamente, eu vou depois olhar para isso. A gente tem que anotar essas palavras, né? Por favor, padre, nos imunde com a sua sapiência. O que é peremptoriamente? De forma clara para todo mundo. Ele é maravilhoso. É o vigário. Sem dúvida, né? Nem tanto. Vamos lá, ó. Guerra do Irã mostra o poder dos Estados Unidos no Oriente Médio. Doutor Antônio, nós fomos, na verdade, algo estava para acontecer, mas a gente não foi surpreendido, então, mas nesse final de semana a gente viu
o ataque dos Estados Unidos, Israel ao Irã, né? Ainda nós temos aí uma escalada que pode acontecer. Sim. Como que você vê isso nesse momento? E a grande pergunta que fica no ar, isso pode virar uma guerra mundial? Bom, vamos por partes, né? Eu acho que a primeira questão é, pode virar uma guerra mundial? Eu vou dizer, sempre sim. Sempre sim. Porque se a gente pegar a situação de que nós temos muitos players importantes no processo e temos também vários conflitos armados em ação, em movimento, quer seja na África, quer seja no Oriente Médio, quer seja entre Rússia e Ucrânia, que esse negócio não acaba, quer seja por conta de propensões, porque a Índia, por conta da Caxemira, o negócio não está esquecido, aquilo sempre é um barril de pólvora. Então, veja, essa é a primeira pergunta, eu vou dizer que sim, mas eu não acredito isso em médio prazo. Isso é sempre em longo prazo, porque isso teria que esgarçar muito para poder acontecer. Agora, vamos pensar o seguinte, eu aproveito para perguntar para vocês. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher? Match. Dependendo. Match. Por quê? Porque a gente precisa cumprir nosso papel de amor ao próximo. Senão alguém vai proteger morrer. a mulher, porque senão vai sair uma morte ali. Isso. Ou proteger o homem, dependendo. Isso. Pode ser que tenha uma mulher russa na história. Mulher, gente, me protejam. Ou crianças envolvidas. Se isso é uma verdade, aí eu te pergunto, até que ponto nós temos que ficar calados diante de toda aquela escalada de problemas de direitos humanos dentro do Irã? Por favor, pergunta. Foi feita a coisa certa do jeito errado? Que esse é um grande problema que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, nós estamos assistindo a tantos problemas no mundo inteiro de coisas que acontecem e que se a gente tivesse do nosso lado, a gente tentaria proteger. Porque se a gente pegar o número de execuções, o problema que acontece desde 1979 num país teocrático, né? Quer dizer, é um problema muito sério. Quando a religião ela entra no processo de querer cuidar de um país do ponto de vista político, isso está errado. Então, minimamente, a gente pode pensar o seguinte, temos uns Estados Unidos que só quer mostrar poder, que tem interesses econômicos, mas que ao mesmo tempo quer ser o paladino do Oeste aqui também. E que quer resolver essas coisas. Então, assim, todo mundo se acovarda. Todo mundo se acovarda. A ONU se acovarda, nós nos acovardamos, eles se acovardam de uma certa forma. Agora, a pergunta é, como resolver? Eu não sei e ninguém sabe como resolver. Estava em negociações, né? Estava tendo uma negociação, porque o próprio regime já estava em decadência, já estava fraco, né? O regime teocrático do Khamenei ele em algum momento ele ia acabar. Houve uma precipitação para que ele acabasse, mas ele iria acabar de qualquer forma, né? Agora, eu pergunto o seguinte, o que é que nós sabemos diante de tudo isso? Nada. Ninguém conta os bastidores e ninguém vai contar e eu diria até em um determinado momento, é melhor que a gente não saiba. A teocracia, como você falou, ela passa a ser uma coisa horrorosa porque eles passam a ter uma polícia moral, né? Uma polícia da moralidade, uma polícia que começa a ver costumes, coisas pessoais, aquela coisa toda. O que se fazem com as mulheres lá que é indecente. Né? Sim. A população sofre muito. É indecente. Mas os outros países também, ali, Emirados Árabes, também eles têm a mulher também. Muito parecida, muito né? parecida, é que a gente via aberrações no Irã, né? Alguma coisa pior. Mas eu sei que é interessante a gente trazer isso para você explicar e para você falar para a gente, porque nesse momento, né, a gente viu mais uma vez um poderio armamentista dos Estados Unidos querendo resolver problema, tentou resolver o problema da Venezuela, tentou resolver o problema, como você falou, se arvorando como, de repente, um paladino, né, da justiça e tal, né? Esse é um problema Mas também. existe um interesse muito grande econômico, não tem, por trás disso tudo? Eu ia falar isso, eles só conservam e tem petróleo, né? Mas veja, eu acho que... Coincidência! Por que será? Coincidência, né? Talvez queira mercado consumidor, que isso a gente não pode deixar de pensar. A questão de reservas mesmo, minerais, isso a gente não pode deixar Ninguém de faz por bondade, ele vai pegar o petróleo. Ninguém dá almoço de graça para ninguém. Outra situação que eu até comentei hoje no consultório,
Me ajudem, a Coreia do Norte, que é bem fechadinha. Isso Lá ninguém mesmo. vai mexer, né? O que será? Não. Mas não, ninguém vai mexer porque não tem interesse. Não tem O interesse. cara lá é mais bravo ainda e louco do que o outro, não é? Não, é tão pequenininho lá, né? A gente imagina uma coisa grande, porque é Grandiosa, muito né? protegida, mas se você você- parar para pensar racionalmente falando, não. E falando em questão de direitos humanos, é um dos piores lugares do mundo, porque é horroroso a maneira com que as pessoas... Coreia do Norte. Eu já li pelo menos uns 6 livros sobre coisas da Coreia do Norte, pessoas que saíram da Coreia do Norte, pessoas que já visitaram agora. Então é horroroso a maneira com que... Você imagina ter até o corte de cabelo das pessoas tem que ser igual do ditador. O povo não estava aguentando mais, não. E chega uma hora que realmente... Não, mas você é doutrinado a tal ponto dele se tornar um deus. Se você pegar o jornal na Coreia do Norte, se você pega o jornal e dobra o jornal e tem a foto do líder, você é condenado à morte. Né? Você é condenado à morte. Se dobrou o jornal. Então o jornal, né? O rádio é ligado, todas as casas têm um rádio que é ligado... Só naquilo. Só numa rádio e de manhã ele começa... Mas a doutrina é tão forte, será que eles mensuram essa crueldade que fazem com eles? Não Acho que mensura, não. Nisso tem razão. Porque eles falam, acham que é aquilo é o certo. ele é como se fosse um... Tem acesso à informação. Deus. Um Deus. Deus. Então tá certo. Um ou outro questiona, mas já fala, isso é show loucura de da minha Truman. cabeça e já volta Isso para aquele mesmo. estágio de Cláudia, aceitação. até por uma questão de segurança, você nem questiona. Nem questiona, porque... Mentalmente, você tem medo de questionar mentalmente e morrer. E morre. É verdade. Risco de vida. Vamos lá. Olha, vocês não param de falar aqui. E bem do Já padre. estamos bem. Deram criativa. Bem do Paulinho da creatina, é Creatina verdade. ficando forte. Vamos ver aqui, olha, gente, vamos lá. Isso é maravilhoso. Aconselhar para libertar caminhos de força e esperança das mulheres. Paula, olha que interessante. A Paula, eu estava dizendo, ela é autora de vários livros, né? E você trabalha muito com palestras e tudo isso, né, Paula? Até quero mandar um abraço para todo mundo que me acompanha nas redes sociais, pela Isso. TV Canção Nova ali. Eu participei durante 23 anos ao vivo todos os Na dias Canção Nova? na TV Canção Olha Nova. que beleza. né? Você fazia lá em Cachoeira Em Paulista? Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. O Sorrindo pra Vida, que é o programa diário Sim. ali da emissora, né? Isso mesmo. Mas nas redes sociais eu tenho um trabalho muito direto com as famílias, né? Com as mulheres, especialmente as pessoas se identificam com a gente, né? Acaba se identificando. Verdade. E a gente vai percebendo que não é só nesses países árabes que a situação das mulheres é perigosa, né? No Brasil, a gente vai vendo as estatísticas, né? Os números, né? Que, olha, o Fórum Brasileiro de Segurança fala de violência, 1.400 feminicídios foram registrados, né? No último censo, né? 4 mulheres assassinadas por dia no nosso país. Então, assim, a gente trabalha com as mulheres, falando, né, para a mulher. Então, não é um caminho só de falar de dor, mas de libertação. Porque a nossa cultura também é aquilo da mulher aguentar tudo, né? Desde criança e vai passando... Eu falo de casamento, até a Cláudia estava perguntando ali do meu currículo, né? Eu começo como esposa, como mãe, eu acredito, eu vou fazer 25 anos de casado, eu acredito na família, eu acredito que é possível, mas a gente pode trabalhar numa prevenção, né, desses cuidados, de aconselhar mesmo essas mulheres que tem limite, né? Então, na rede social, as pessoas têm um pouco de empatia com a gente que está na televisão e acabam confessando coisas que elas não têm coragem de falar. Então, a gente toca em assuntos, né? Eu até pergunto, você já contou isso para alguém? E ela acaba dizendo, eu nunca falei para ninguém. Eu falo, aí eu procuro, com muito jeito, perguntar, você está em risco? Você tem filhos? Seus filhos estão em risco, né? Porque é um trabalho muito sério, né? A gente fala de Deus, a gente acredita na família, mas a gente precisa cuidar também dessas mulheres que estão em perigo, né? É verdade, é verdade. E é com carinho, com jeito, né? E ela vai abrindo o coração, a gente vai encaminhando, né, as Você situações. sabe que a gente precisa também tirar, às vezes, o preconceito, que a gente pensa que feminicídio, que a violência, ela acontece somente entre os mais pobres, e não é. Não é, padre. Todas as classes. Todas as Então, uma mulher em Portugal, pode falar, Hickman. deve. É isso Então, mesmo. foi para mim uma coisa que me chocou muito. Não vamos entrar no mérito, porque está correndo um processo, Sim. mas a gente imaginava que uma mulher que passava pelas coisas que a gente vê por aí era mais periférica.
Gente, Ana Hickman, maravilhosa, poderosíssima, mulher bem-sucedida. E pelo que está mostrando nos processos, tudo, ela sofreu um abuso emocional muito grande. É verdade. A gente fala com dedos... A mulher do Sérgio Narras, que acabou de ser solta, Sim. né, assassinada, que também... Então, 1 em cada 3 mulheres brasileiras, o índice diz que sofreu algum abuso sexual. Então, assim, a gente precisa, nós como mulheres temos, né, naturalmente esse Nós como os homens também. E os homens também. Por favor, pode colocar a gente nisso. Conversar isso, ter coragem de conversar isso em família. A gente precisa conversar mais e a gente, de alguma forma, resgatar mesmo a nossa força como ser humano. Porque como a gente vem dessa sociedade que é muito patriarcal e a gente foi criada acreditando que a gente tinha que, de alguma forma, ser escolhida, encantar, agradar, né? A gente cede para ser amada, né? A mulher aprendeu isso desde sempre, se comporta para que todo mundo goste de você. E a gente vê que não é ameaça... as mulheres ficam fragilizadas. A ameaça não é só física, mas emocional, né? A gente vê psicológica e a gente vê aquela mulher triste, assim, sem esperança. Será que não tem jeito? Será que não é possível ser feliz, né? E se a gente puder fazer um trabalho, é o que eu faço nas redes sociais, no YouTube. Já vou dar o Instagram aqui, ó, @PaulaGuimarãesCN. CN. Isso. E no YouTube também. No YouTube também. Também. Paula Guimarães CN. E é importante falar nisso. Você sabe que na paróquia nós montamos um grupo, nós não, mulheres da minha paróquia, da Assunção de Nossa Senhora, psicólogas, advogadas e tal, elas montaram um grupo de fortalecimento da mulher. Foi muito interessante. E começaram a trabalhar. A primeira reunião tinha mais de 30 mulheres que foram ali, né, para serem acolhidas, para falar sobre isso. E elas estão trabalhando, dando esse suporte. Tem psicólogas, tem advogados e tal. E eu achei muito interessante que não foi ideia do padre, não foi ideia do coisa. Delas. Elas chegaram e falaram, padre, nós podemos montar? Eu falei, vamos montar. Porque é desesperador. Eu vivi essa fase de adolescência, de juventude, eu sou muito intensa, e aí eu prestando atenção, assim, né? Eu quero ser querida, quero ser amada, preciso casar. Né? E as minhas amigas todas, e faziam simpatia, colocavam o Santo Antônio debaixo da cabeça para baixo, porque tem que casar. Né? E aí, case com qualquer um, mas case. Então, esse trabalho é muito sério. Mas case, feche os olhos, que homem é assim mesmo, mas vocês, alguém te escolheu. Toda essa calamidade, porque isso é uma calamidade que está acontecendo, tem uma coisa muito boa. Eu estou com 53 anos, quero agradecer toda a produção que no dia do meu aniversário mandaram mensagens, até falaram de mim no ar, mas eu peguei uma geração, eu era menino, que era assim, o cara desrespeitou a mulher. Vamos colocar como um todo. O que a classe masculina falava? Ele tá nervoso, ele é assim mesmo. O que é o bom de tudo isso? Hoje não é mais assim. Se o homem faz alguma atrocidade, é louco? Aquele homem é louco? Então, Roger, mas ninguém pode na atrocidade, mas a gente tem que trabalhar como a Paula está fazendo antes da prevenção. Mas eu falo a violência que mais física. Machuca a mulher é a violência emocional. Ela está destruída, adoentada. Às vezes não tem apoio. Sem apoio, não isolada. Tem rede de apoio. Porque o homem, quando ele quer agir, ele isola ela da família. Eu falo atrocidade, não é a física, não. Olha, o fulano não deixou ela sair de casa com a tal roupa. Os homens falam, mas que mundo que você vive, cara? Atrocidade, a gente fala, é emocional. Mas então, os homens... Não, tem. Mas não é mais comum. A violência emocional, ela não é vista. E a gente fica, mais uma vez, estarrecido quando a gente escuta que agora 4 jovens estupraram uma menina. Estupro coletivo. Em Copacabana. Triste. De 18 a 19. Um era jogador de futebol. Estupraram uma menina menor de idade, né? Ô padre, eu escuto muitas pessoas querendo fazer direito, viver bem, ter uma família feliz, querer vivendo na igreja, mas às vezes falta informação, sabe? Então nós como pessoas que somos públicas, né? Trabalhamos com redes sociais. Esse é o trabalho que eu procuro fazer com as mulheres. A maioria é mulher, né? Que acaba nos seguindo, né? Isso é bonito. Mas temos feito esse trabalho. Eu acredito que uma prevenção é possível. Muito bom. A informação ajuda. A informação... Então você, menina, que está sofrendo em casa, procure ajuda. Por favor.
procure ajuda. Tem um comercial antigo que ele é simplesmente maravilhoso. Ai, ele me bateu de manhã, à noite ele me deu flores. Ai, no outro dia ele me deu um tapa, à noite ele me deu flores. Nossa, gente, hoje no meu caixão, todo mundo me deu flores. Muito triste. Esse comercial é muito forte, então procure ajuda. Muito bem. Dor de cabeça, a maior dor física relatada pelos brasileiros, como se livrar dela? Tirando a cabeça. Na cabeça. Muito bem, doutor Roger, vamos falar de dor de ajude. cabeça. Vamos Lá, Isso. existem vários tipos de dores de cabeça. Eu estou aqui para falar de uma forma muito simples, para você que está em casa entender, de uma forma muito prática. Existem vários tipos de dor de cabeça. Frontal, tensional, vários. Mas o que eu posso fazer por vocês aqui é o seguinte, hoje, primeira coisa, água. Hidratar. Muitas vezes Isso a mesmo. dor de cabeça é a falta de água. Hidratação. A hidratação. E não adianta você simplesmente pegar, tá com dor de cabeça, tomar um copo. Não, gente. Vocês têm que tomar pelo... Existe um cálculo, que é 0,3. O que é Eu isso? nunca consigo chegar nisso. Não, Acho que é por vamos isso dizer que eu sinto assim. dor de cabeça. Você pesa 100 quilos. Você multiplica por 0,3, vai dar mais ou menos 3,3 litros. 3 litros por dia. Então você pega o seu peso, multiplica por 3 e tira um zero. Mais um número simples, 2 litros de água por dia. E não adianta falar, eu estou tomando água. Você perde o número, você perde a conta. O que você tem que fazer? Um squeeze, uma garrafinha de meio litro, uma garrafa de 1 litro. E em cima disso você se programa. Garrafinha de meio litro, 4 garrafas por dia. Você vai se hidratar. Isso daí é primordial. É o básico do básico do básico. Segundo, alimentação. Isso. Toma cuidado. Gente, na acupuntura, eu sou doutor em medicina oriental, existe no universo 2 energias, positiva e negativa. Não é religião, é 2 energias, positivo e negativo, yin e yang. Se você ficar comendo coisa yin, o que é yang? Coisa yang é fogo. Então, pimenta, chocolate, carne gordurosa, aquilo pode diretamente afetar a sua cabeça. Esse é o yang. É o yang. Forte. Forte. Então, agora o que é yin? Água. A água é base. Então, água, caldos, manter a calma. Oração, indiferente da sua crença. E oração, não é, padre? Não é assim, Pai Nosso, tá dizendo amém. Não, oração Não. é sintonia com Deus, né? Intimidade. E acalmar. E claro, procure acupuntura, porque isso pode ser bruxismo. Que o Pode bruxismo ser é de também, né? tanto nervoso. Muita gente, né? Raiva, ira, ódio. Então, os brasileiros têm muita dor de cabeça por crise de ansiedade. Como que é a acupuntura para dor de cabeça? Onde que põe os pontos? Aí, Depende, pode ser na mão, porque se por acaso for... E a gente pensando que é pôr aqui. Não, se por acaso é fígado, envenenou o fígado, a gente coloca a agulha na mão, na testa e 2 pontos no pavilhão auricular. Porque você está com o seu fígado envenenado. E um fígado, ele pode ser envenenado por ódio. Ah, por raiva. Eu tenho ódio, mas o padre é uma pessoa tão dócil. Só para você que está em casa entender, não é o padre, tá? Não estou fazendo uma anamnese do padre. Mas a gente olha o padre, essa pessoa dócil por fora. Por dentro ele está assim. Vou enforcar. Você deve ter muita gente em casa assim, que é aquela flor, mas dentro... Isso pode gerar uma dor de cabeça muito grande. Então, o tratamento com a acupuntura, o resultado, ele tem que ser na primeira sessão. Quem já me conhece, eu tenho o prazer de ser da casa, isso eu falo com o maior orgulho. Eu sou o Roger com 2G, acupuntura, eu tenho consultório em vários locais de São Paulo. E a acupuntura, ela tem que resolver na primeira sessão. Padre, eu queria que o senhor desse uma bênção para a mãe do Dr. Clécio, a dona Cleide. Ela está dodói. Olha aí, olha. E ela é uma... Dona Cleide. Dona Cleide. Dona Cleide, Deus abençoe a Dona Cleide. Ela está assistindo a gente agora. Assistindo. Dona Cleide, olha aí, que Deus abençoe a senhora. A minha viu? santa mãezinha, Dona Isilda, tá Dona dodói Isilda. também. Olha, Um Dona beijo, uma Isilda. benção pra Dona Isilda. E a Sônia, que trabalha com a gente lá na Cefo, esposa do Dr. Wagner, também tá dodói. É o dia do Sônia. dodói. Um abraço para todo mundo. Um abraço, um beijo pra todos vocês. E tudo assistindo a gente lá. Estão tomando café? Vamos! O seu já chegou. Tá bem bom, por sinal, viu? Paula Guimarães, você não está tomando café? Eu achei melhor não. Mas Olha eu que gosto do café. Vou falar. Eu faço parte da seita, o meu é sem açúcar. O meu também é sem açúcar. Nossa, eu dou Olha, valor para quem toma. rejeitar café de um mineiro é uma ofensa muito grande. Eu acho. Mas quem Não chama fez mais
no programa não, padre. Mas eu tomo demais, se o senhor soubesse. A Laura que fez o café hoje ou foi o Rodolfo? Foi a Laura? Mas sabe que eu me arrependi? Paula. Que o cheirinho ficou tão bom. Por que eu não pedi? Isso mesmo. Mas o cheiro do café é mais gostoso que o próprio. Aquela é a nossa hora do café, você sabe, é a nossa hora do café. Sim, eu ganhei uma, eu tenho Então, uma. E ela fica extremamente irritada quando alguém... Não, eu vou fiquei tomar sabendo, uma, pode eu fiquei ficar sabendo. tranquilo. Laurinha, acho que dá tempo dela tomar um café ainda. Novos estudos revelam os benefícios da convivência entre avós. Ah, gente. Ah, não, gente, olha. Agora vou. Olha, Mas benefício pra quem? Para os Para a avós. avó. Para ambos. A ciência só comprovou que o coração já sente desde sempre. É verdade. Né? E eu fico muito feliz. Benefício para os dois, eu posso falar isso. Eu tenho lugar de fala dessa vez. Lugar de fala. Agora é lugar de fala, lá. Eu sou avó de dois, né? Quando você é avó de um, Lindíssima. é avó. Virou avó. Eu sou avó, porque eu sou de dois já. Delícia, gente. E é bom para os dois, né? Tem estudos que mostram que a criança que tem um contato bem próximo com os avós, elas crescem mais seguras emocionalmente Olha que interessante falando. Eu achei isso muito interessante. Eu confio nisso. Então, é importante, né? A avó não é mais aquela figura distante que ficava ali quietinha e que era acariciada, agradada pelo neto, mas é alguém que tem uma participação efetiva e ela trabalha em conjunto com pai e mãe na construção desse serzinho, né? A gente passa não só através do nosso exemplo, mas através daquilo que a gente também vai aprendendo, porque as avós e os avós, de forma geral, hoje em dia, eles estão ainda muito jovens, né? E eles isso é muitas vezes estão no interessante, mercado isso de é trabalho, eles dominam a tecnologia, então eles sabem conversar de igual para igual, eles sabem até jogar um videogame para quem tem Juntos, é netos verdade, mais é velhos, verdade, né? Então dá pra gente participar de forma muito ativa. E aí, a gente também tem sido bombardeado por coisas muito boas nas próprias redes sociais, mas a gente também tem acesso a muitos estudos que nos ensinam a lidar, né? Porque hoje, antigamente a educação ela era muito empírica, a gente fazia o que mandava o coração. Mas hoje já tem tanto estudo sobre a forma com que a gente conduz as coisas, como é que a gente faz, por exemplo, para uma criança não desenvolver, através daquele acontecimento, um grande trauma. Interessante, né? olha. Ontem a minha filha estava assistindo um jogo do meu genro e ela caiu com um Dom no colo de uma arquibancada e fraturou o pé em 3 lugares. Quem que fraturou? A Carolzinha. A Carol. E aí, ele estava no colo dela e falou que rapidinho já veio médico, tirou o neném do colo, né? Ele tem 1 ano e 2 meses e colocou ela na maca, na ambulância e tal. E falou, mãe, mas ele gritava, ele tremia, mamãe, mamãe. Aí eu falei, Cá, e aí, o que você tá fazendo para ele não carregar isso? Porque ele não vai lembrar. Mas para quando ele encontrar alguém numa situação assim, não ficar apavorado, porque vem um gatilho que a pessoa não sabe bem por que tá sentindo, mas sente... Aí ela falou, não, porque eu já vi um estudo que mostra como que a gente vai lidar com trauma. Ela já me passou, eu já li também. Interessante. Então, assim, a gente é abastecido de informação e eu acho que isso é ótimo. Olha, é interessante, você falou, ela estava com ele no colo. Tiraram. Ela quebrou 3 Ela quebrou mais uma intacta. para proteger o Olha neném, que coisa né? interessante, né? Agora, o mesmo acontece com os avós. E eu faria, acho que a mesma coisa. Dizem que eu ouvi, achava exagero, que as pessoas falavam, é melhor ser vó do que ser mãe. E é verdade. Mas é verdade, gente. É outra fase, é muito mágico, o amor é igual ou maior, não sei nem explicar. E você perguntou para quem que é bom? Bom para os dois. Os dois, né? Cabe no Porque peito? assim... Porque eu sou pai, eu sou apaixonado Cabe. pelos meus 2 filhos. deve ser Eu não consigo complicado, imaginar né? que cabe mais Mas amor do explode. que eu sinto. Agora, você imagina como eu vivo. sair, Eu né? tenho um que mora pertinho de mim, que é meu guru de Bernardo, e tem o Dom que mora em Malta, e aí tá o longe. lugar mais lindo do mundo. É. O mais lindo do mundo. E aí eu curto, né? E hoje mesmo eu cantei pra ele, encontrei um livrinho que tava lá no camarim, que a gente divide o camarim, li a história pro Domênico pelo telefone, mas assim a gente vai fazendo. Mas é muito bom pros avós, porque você vê, o que eu corro com o Bernardo... Mesmo que eu faço exercício físico todo dia. Mas se eu não fizesse, eu ia ter que fazer. Ia fazer, né? Porque eu corro, eu jogo pra cima, eu pulo, eu rodo, eu faço teatro com eles, eu leio história. Então, assim, é muito bom pra parte cognitiva também. Né? Os avós Marcam rejuvenescem. E é verdade. Parece que dá mais sentido para a vida, né? Ser avô, ser avó é a coroação da vida. Que bonito. Você olha pra tudo e fala assim, não é que valeu a pena? Porque a vida não é tão fácil. A gente estava falando dos desafios. E a vida do casal, seja ele o casal mais feliz e acertadinho do mundo, não é fácil. Não é fácil. Sempre luta. Desafios todos nós temos. Não tem grama do vizinho mais verde. Parece, mas não é. Só muda de endereço. E aí, no final, quando a gente chega a essa fase, olha e fala assim,
Que demais, valeu a pena. Que delícia. É uma coisa gostosa que a gente sente no coração. Você é avô? Não, nem pai eu fui. Ah, então só eu que Quer tenho dizer, esse eu lugar fui de pai, fala mas aqui. ela tá no céu. Tá no Ah, então céu, você tá é no pai céu. de alguém que Pai, está no sim. céu. Olha aí. Eu levei minha mãe para casa para morar nos últimos 5 anos da vida dela, marca a vida. Eu costumo dizer às minhas meninas, é uma verdadeira escola de amor. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 meninas, 3 uma meninas? de 24, uma de 22 e uma de 17 já. Olha que delícia. São moças. 24, uma moça e um moço daqui. Passa rápido, mas a presença da avó, sem dúvida, né? Então muito fica, especial, né? ela já partiu na pandemia, né? Mas nem foi por vítima do Covid, foi doença mesmo, ela diabetes e a questão da hemodiálise, já estava bem cansadinha, mas conseguia ali ter esse contato de porta com porta com as netas e fica a memória, né? Fica aquilo que ela deixou, os ensinamentos, não vai embora. Foi a avó, Eu não até vou mesmo. receitas, né? Eu vou viver, Paulinha, até os 102 anos, então eu ainda vou ver o Ai, que Bernardo bom. casar e tudo mais. Isso mesmo. E a gente quer que a avó viva para Esse sempre. filho tem que idade, ô Roger? O Vinícius tem 14, vai fazer 15 agora. A Luísa tem 7, tá pra fazer 8. Meus são pequenos, casei velho. 14, você é metade do... Metade. É uma princesinha, né? Tá tomando café, né? Pesou a consciência, viu? né? Pesou a É isso que eu ia consciência. falar, já Você tô olhou pra preparada. ela? Pesou a consciência. Achei melhor, A gente tá gente. falando de plasma aqui, padre. Vamos abrir uma janela e falar de plasma? Vamos, deixa eu escolher quem vai escolher a música hoje. Atenção, roda! Agora tem uma música para escolher a música. Roda, eu tenho um Globo de Ouro também, um Globo da... Ah, quem vai escolher aqui, ó? Quem vai escolher a música hoje é a Cláudia Tenório. Pra gente terminar o programa. Já escolhi. Qual? The Winner Takes It All, da Ai, Meryl Streep. meu Mas não é com o ABBA antigo. Eu Ah, quero não. com a Meryl Streep, a versão Meryl do filme Streep. Mamma Mia, que tá com a mais Meryl linda. Streep, atenção, é. Que é a que eu toco no piano. Não. Ela Podia é. trazer o piano. Faltou o piano agora. O estúdio dela Então, tem peraí. piano. Então, eu vou fazer o meu convite. Amanhã, todo mundo assistindo ao Vida Melhor, que eu vou começar o programa tocando The Winner Takes It All, na versão Meryl Streep, ao piano. E vai Pronto. cantar também? Não, cantar... Você pode ir. Não, você vai Aí você canta. Não, eu não canto. Ah, não. Ela encanta. Canta. Obrigada. Todo mundo ligado. Já é uma pré, né? Uma premiere. Amanhã ela vai tocar. Hoje a gente vai ver a Meryl Streep tentando cantar. Oi, moral, hein? A ONU prevê que a população mundial passe de 8 bilhões e meio de pessoas em 2000. Como lidar com a questão dos resíduos? Aí vamos falar com quem entende, porque esse eu confio. Muito bem, 8 bilhões e meio de pessoas Palmas. Não, produzindo... É maravilhoso, ele é maravilhoso. É verdade. Ele é maravilhoso. Produzindo lixo. Ai. Pois é, esse é um dos assuntos que, bom, eu trabalho com isso há muito tempo e é um dos assuntos que mais me deixam tristes. Mas por quê? Cada um de nós aqui produz mais ou menos 1 quilo de lixo todo dia. E o pior, mais ou menos metade é de alimento. Então aí começa toda a história. Quando eu desperdiço alimento, eu estou roubando o alimento de um pobre. Eu estou tirando da boca de um indivíduo que tem muito menos condições. E isso cria um problema que para mim é muito sério, porque não é um problema de resíduo, aonde colocar o resíduo, etc. Eu estou criando um impedimento para alguém viver minimamente de forma decente. Insegurança alimentar, né, que se chama. É uma das formas de pensar. Então é assim, se eu tenho cada pessoa produzindo mais ou menos 1 quilo por dia, você multiplica por 8,5 bilhões, eu estou falando de 8,5 bilhões de quilos todo dia. Sendo que 4 bilhões é de quê? É de alimento. Comida. Podia ser reaproveitado. 4 bilhões por... Na verdade, jogado, é né? mais do que isso. Eu não teria tanta ocupação diária, porque eu tenho que ocupar muito mais área para plantar muito mais coisa. Eu poderia reduzir em muito a minha quantidade diária para poder produzir. Eu teria muito menos pressão para poder fazer transporte. Eu teria muito menos pressão para poder controlar preço. Eu teria água. E aí você pode então colocar um conjunto gigante de coisas para poder resolver um problema tão grande quanto esse. Gente, de cada 10 pessoas, 3 passam fome por dia. Sério, muito sério.
E eu estou falando de mais ou menos 30% de pessoas desculpa, 30% de alimento que é jogado fora todos os dias. Então, eu não posso simplesmente pensar em aterro, tecnologia de incineração, pirólise, coprocessamento, enfim, de tantas coisas, né? Eu tenho que pensar de uma forma um pouco diferente. Então, vamos lá. Minimamente, os outros 50%, o que eu faço? Então, eu tenho materiais que são recicláveis, em princípio, e que eu deveria, de uma certa forma, inclusive esquecer que ele é reciclável, porque eu nem deveria consumir parte disso. Então, não adianta falar. A gente ouve tanta gente falando de, vamos reciclar mais. Não, nós temos que consumir diferente. Eu não estou pedindo para as pessoas deixarem de consumir. É consumir diferente. Quanto menor a embalagem, melhor. Quanto mais homogêneas forem as embalagens, melhor, porque aumenta a reciclabilidade. Tinha que ser tudo cristal, os plásticos, né? Porque quando eu pego o plástico de uma outra cor, isso já cria problema na reciclagem. E eu teria que separar, de fato. Desde 2010, tá? Existe o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Esse plano, ele já trabalha com uma série de prerrogativas. Uma delas é a logística reversa, que nós deveríamos minimamente separar aquilo e devolver isso eu vou chamar para a sociedade, é um modo simplista de falar, para que a sociedade pudesse pegar isso e reintroduzir no mercado consumidor. Eu tenho um programa de logística reversa, por exemplo, de medicamentos pós-consumo ou de embalagens desses medicamentos que eu faço para a Novartis há muitos anos. Tá? E aquilo funciona. E eu faço isso na igreja eu peço para todo mundo ter um pouco de medicamento, traz aquilo que sobra, porque nós vamos mandar isso para o lugar certo, ele não vai para o aterro. Porque senão dentro de casa tem um outro programa para a Sarah Johnson, do Hyde e do Glade, só para aerosóis. O que a gente faz com aerosol? Nós jogamos no lixo. Isso. Nossa. Esmalte, vai para o lixo. Então, isso tem uma quantidade de tempo para poder isso se deteriorar que é absurda. A gente vive... Um saquinho de lixo vive mais tempo do que a gente, uma pessoa me falou isso, né? De certa forma Olha que coisa absurda. E outra coisa mais bonita e assustadora que eu ouvi falar, que é assim, quando a gente fala jogar lixo fora, jogar o lixo para fora, quando você fala a nível de planeta, não funciona. Sim, porque o planeta é nosso. Você pode pegar o lixo, colocar para fora da sua casa e colocar no aterro. Eu vi uma medida muito interessante. Eu vi uma medida interessante. Lá em Malta, que é um micropaís, que eles fazem uma coleta seletiva. Então, a gente faz o lixo todo dia, separou o reciclável do orgânico e acabou. Lá não, eles fazem só de água, passa na segunda-feira. Só de material de limpeza. É tudo separado. Cada dia é uma coisa. Então, assim, dá um trabalho. Seletivo mesmo. É desconfortável. Eles ficam, né, lá com o lixo guardado. Esse aqui eu só posso colocar na rua na terça-feira, porque o lixeiro só vai recolher esse na terça. Mas é eu achei tão incrível. E o da água, por exemplo, você troca 10 embalagens de água por 1 litro cheio. Eu achei o máximo isso. Mas é um país muito pequeno. Mas muito pequeno. Mas você vê, né? Uma gotinha no oceano. Mas se a gente pegar como exemplo e começar a adotar isso, primeiro na nossa casa, depois no nosso condomínio e por aí vai, a gente faz. Onde é que tá? O problema acho que não é a gente em casa, é o próprio governo. O Rodolfo tá porque a gente só vive... O Rodolfo tá mandando a gente andar. Paulo, vai lá. É que os assuntos são tão bons. O assunto vai. Reinventar-se após os 40. A importância da família, da autoestima e da coragem. Então, Paula, olha, interessante. A gente está falando reinventar, depois pode reinventar até mais, porque hoje a gente está vivendo mais é melhor, né? Então, a expectativa de vida para a mulher é de 79 anos. Aí fica falando que a nossa vida é boa só depois chega até os 40. O que é, né? Vamos lá. É todo dia. Eu acho tão bonito. Eu estudei na PUC aqui em São Paulo, na Monte Alegre, e fiz o meu mestrado em semiótica. E ver ali as mulheres mais idosas sentando. Elas, na minha idade, elas não tiveram oportunidade da universidade, mas elas foram e construíram jornais aqui, revistas, e depois voltaram. Então, eu falei, puxa, tinha pessoas de 80 anos, 90, eu falei,
Como assim? Eles podem ainda se reinventar? Sim, então ainda é possível, né? Você que está acompanhando agora, eu já cheguei, já estudei, já fiz o que eu podia. Não, sempre ainda é tempo de estudar, de aprender alguma coisa, Essa né? coisa da idade cronológica é uma coisa estranha também. Na verdade, a gente não pode mais usar isso como referência, a idade cronológica. Existem outras maneiras, né, da gente, o que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente, né, convive, né? A gente não dá pra gente usar assim, tem 40 anos, ou tem 50 anos, ou tem 60 anos. Não dá, né? Porque é outra maneira da gente contar a vida. E a gente vai falando assim, como é bom olhar as vós, né? Tão ativas, bonitas, né? Bonitas. Aqui na mesa, muito bem representadas, né? Minha filha. Mas isso pode animar também aquela que deixou de se cuidar, achou que já passou o tempo, né? Quantos anos falta aí para você, né? Tem muito tempo ainda, né? Hoje é dia, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai ser hoje à noite, né? Verdade, é verdade. É viver bem, viver intensamente, nunca achar que não é tempo, que acabou para você, que não tem jeito. Não, tem jeito sim. Vamos lá. Sim. Eu escrevi esse livro, Esperança, Cadê Você? O que fazer para não entrar em desespero? O que fazer, Paulo? Porque muita gente me perguntava isso, né? O que eu faço? O que faz de concreto? Olha, no meu caso, eu escolhi a fé. Porque você tem dois caminhos, na minha opinião. Ou a fé ou o desespero, sabe? A fé inclui conhecimento, não desanimar, não desistir de você, né? E a fé inclui também a fé de cada um, né? Cada um com a sua fé, nós com a fé, no meu caso, cristã, católica. Eu escolhi a fé. Eu escrevi esse livro baseado, assim, na minha experiência pessoal. Na época, eu estava estudando, um dos amigos, infelizmente, tirou a sua vida. O meu padrinho tinha sido assassinado num momento muito trágico. E a gente fica pensando nisso, né? Esperança, cadê você, né? O que fazer para não entrar em desespero? Para nós cristãos, esperança tem nome. Esperança é Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, né? Mas a gente pode se animar uns aos outros, né? Acreditar que um dia é ruim. Eu aprendi com uma pessoa muito especial que é assim, nos dias bons, a gente reza pelos dias maus. Porque no dia mau a gente não tem força para nada. Minha avó, que Deus o tenha, falava isso. Não é? Reza direto, porque quando tiver um problema, você não vai ter força para rezar. Não tem dia que a gente fica até calado, não tem dor que a gente não consegue nem... Então, no dia que você está melhor, né? Então, se anime, sabe? A gente poder falar com... Eu falo comigo mesmo, né? Não que fique louca, né? Que as pessoas, tá falando sozinha, tá falando alta. Tô em reunião comigo mesmo. Mas eu acredito... Você anota suas reuniões? Eu anoto. Eu amo escrever. Eu amo escrever, de reunião, você não esqueça. Mas é aquilo da gente acreditar em nós mesmos, da gente não desistir de nós, né? Porque eu acho que primeiro é a gente, né? Isso mesmo. Primeiro faz a gente resgatar isso, né? Porque a gente entendendo que é filho amado de Deus, você fala, opa, se ele me ama, vê perfeição em mim, bora, vou nessa. Bora, vamos lá. Muito. Olha, gente, vou falar uma coisa. Tanta gente participando aqui, tanta gente elogiando vocês, e eu quero agradecer. Não tem condição de eu falar todos os nomes aqui, mas eu quero agradecer. E eu tô lendo tudo aqui, viu? Fique atento, dor na coluna pode ser uma manifestação psicossomática. É mesmo? A gente tá falando... sombra de dúvidas. Muitas vezes as pessoas pegam um problema do vizinho, do primo, do cachorro, do papagaio e jogam nas suas costas. E você não consegue resolver os seus problemas, como que eu vou resolver o problema do padre? Amo o padre de paixão, ele sabe disso. É verdade. Mas olha, padre, você, deixa eu. E você vai colocando peso nas suas costas. E o que acontece? Eu sempre dou esse exemplo. A sua mente materializa coisas. Se agora você pensar junto comigo um limão bem suculento, a gente cortar aquele limão e eu espremer na minha boca, eu tenho certeza que você já começou a ficar com a boca cheia d'água. Então isso é uma pequena prova que a nossa mente materializa coisas. Se você começar a pegar o problema do vizinho, do amigo, hoje eu estava em casa falando de um problema de um amigo, minha mulher falou, você vai trazer esse problema para dentro da nossa casa, servir um café... E a gente não pode fazer nada, porque se a pessoa não está fazendo, não será você que vai fazer. Então vamos rezar um Pai Nosso e deixa o problema lá. Agora, quando já está com a dor instaurada, como a gente estava falando aqui, a acupuntura,
E o plasma, que é a coisa... Me conta isso do plasma, o que é? O plasma é o que tem de mais moderno hoje na medicina. Eu tiro o sangue do paciente, ele é centrifugado e fica aquela parte vermelha e o plasma rico em plaquetas é um transparente. E eu pego aquilo e eu injeto, no caso, na coluna, no quadril, na bursa. E vai ser, para você que está em casa, entender o princípio da célula-tronco. Não é célula-tronco, mas a pessoa, o plasma, ele vai fazer o quê? Ele vai regenerar. Um outro exemplo, você faz um corte no braço, começa a sangrar. Em poucos minutos, se tiver tudo normal, não para de sangrar. É verdade. Por que que para? O plasma rico em plaquetas, as plaquetas do sangue, solda. Ah, entendi. O que um alemão extremamente sábio descobriu? Falou, poxa, mas se faz solda a isso aí... pele, se a gente separar isso daqui e colocar na coluna, tanto que a coluna sofre porque tem um desgaste, será que isso vai regenerar? É o seu sangue, então não tem como dar problema. E nem rejeição. Não tem como dar rejeição. Então pega o seu sangue, é retirado o plasma dentro do laboratório, eu tenho um laboratório nos consultórios, e a gente vai na sua coluna e coloca aquelas plaquetas. E aquilo, em 24 horas, começa a regenerar músculos, ossos, tendões, e a dor em 15 dias já ameniza absurdamente. E em 30 dias, normalmente, você não tem mais dor. Olha que beleza. Muito, olha que beleza. Só queria falar uma coisa, é bom deixar claro que dor psicossomática vem da cabeça, mas é dor do mesmo jeito. Sem dor de dúvida. Às vezes as pessoas julgam, falam assim, isso é psicossomático. Não. Mas dói. 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 Mas a dor, ela se tornou psicossomática porque você somou aquilo. Somatizou. Não, você falou certinho. Eu só quis fazer Não, tem razão. reiterar isso, porque às vezes as pessoas interpretam muito mal É psicológico, e julgam como frescura. E não é. Não é uma dor, né? Mulheres ainda sofrem preconceito na vida privada e profissional com machismo histórico. Cláudia. A gente já falou até um pouco sobre isso, né? Esse machismo histórico, gente, por mais que a mulher já tenha galgado coisas importantes e hoje ocupa uma posição diferente do que ocupou-se antes, ainda tem muito É degrau. coisa do machismo estrutural. Por exemplo, a gente ainda vê nas empresas o tal teto de vidro, a mulher ela consegue crescer num ambiente corporativo até um determinado lugar, é muito difícil Salário em algumas mesmo, empresas ela conseguir chegar a um cargo de gestão total, como por exemplo, CEO, presidente de algum lugar, né? Os salários, a gente ainda vê uma disparidade em relação ao salário dos homens. 20% a menos. Então, e é assim, algo que faz parte da luta da mulher, mas infelizmente ainda acontece. E na vida privada não é diferente. A gente falou um pouquinho rápido sobre violência doméstica, mas não é nem só a violência. Imagina então um cenário lindo, onde a família é ótima, tá tudo certo, mas uma inversão de valores, onde a mulher trabalha e sustenta a casa, é a provedora. A própria família não aceita. Já é mal vista. É mal vista. O coitado do homem, ele é mal visto, né? É um folgado, é um aproveitador. Né? Então, assim, o contrário pode, ok, mas se a mulher, ela ocupa essa posição, ela é mal vista porque não soube colocar limites e o homem não vale nada. E sabe o que eu acho legal? A gente não está falando de briga entre homem e mulher. A mulher não aceita o que os homens, né? O que os homens pensam, ou que só as mulheres tenham razão. Não, a gente está tentando fazer vir esse assunto para conversar sobre esse assunto, porque o tabu é tão grande, né, que as mulheres às vezes não falam. Nem falam. E assim, nem sempre o ideal para cada mulher é ser, por exemplo, a protegida, a sustentada, a que ocupa aquele lugar que a sociedade definiu como o ideal para ela. Talvez ela goste do lugar de ser a gestora, a provedora, a cabeça financeira da família. E se tá combinado, funciona né, bem ali, pra né? ela, tá tudo certo. Tá tudo bem. Bom programa, Rodolfo. Nossa, padre. Sinceramente, olha aí. Eu quero mais café. Assim não dá. Agora você quer, né, Não Paulo? pode, assim não dá. Eu quero nesse canal. The Winner Takes All. Ai, essa música é linda! Essa é da Mamma Mia mesmo. Hoje eu toquei ela ouvindo. Olha que linda. Amanhã a Cláudia vai tocar, hein? É bonito. Não, e a letra dessa música é muito bonita. E a cena do filme
Olha, o vencedor sempre leva ela tudo. subindo a ladeira e o amor da vida dela subindo junto. E ela cantando. Que coisa mais Cláudia Tenório, apresentadora. Amanhã ela vai tocar essa música. Você vai seguir a Cláudia Tenório no Instagram, @Cláudia Tenório Oficial. E todos os dias aqui na Rede Vida, ao 12:30, né? O melhor programa da tarde. Depois do Padre. Paula, muito obrigado. Padre, eu quero agradecer, viu, pelo convite, agradecer a Rede Vida. Prazer conhecer vocês aqui. Prazer, Paula. Muita saúde, muita paz pra vocês. Siga a Paula no Instagram, @Paula Guimarães CN. Isso. Os livros a gente encontra lá ou todos na produção? Todas as minhas redes sociais, TikTok, Instagram, é tudo ali, né? Paula Guimarães CN e também meu canal no YouTube. Corre lá. Beleza. Dr. Roger Florencio, que maravilha, muito obrigado. O site é rogeracupuntura.com. Roger com 2G. E no Instagram, @RogerAcupuntura. 2G também. Obrigado por estar aqui Doutor novamente. Antônio Siqueira, muito obrigado. agradeço, Muito obrigado mesmo, viu? Hoje tem aula aberta, e sigam na minha rede social, tem uma aula aberta sobre counseling, tá bom? Counseling. @Antônio.oliveira.siqueira. Sim. E no LinkedIn, Antônio Siqueira Prolab. Aumenta o som, acabou o programa!